Você viu o título e pode estar pensando aí, que doideira é essa? Como assim, bandas perdendo espaço? Se a gente parar para pensar, geralmente os nomes mais citados entre os melhores de todos os tempos são mais bandas do que artistas solo. Tanto que, quando perguntamos sobre o gosto musical de alguém, a pergunta é: qual sua banda favorita? Porém, essa dinâmica nem sempre foi assim, e parece estar mudando de novo. Cada vez mais, artistas solo têm conseguido emplacar melhor uma proposta eclética capaz de conversar com diferentes tipos de público, enquanto as bandas têm mais uma cara, um jeito. Por um momento, para e pensa. O que você escuta mais? Quais são seus favoritos? E agora, as coisas novas que você tem descoberto, as indicações que você tem pegado, são mais bandas ou artistas solo? Se liga nesse vídeo que a gente vai tentar pensar um pouco sobre como é a nossa relação com esses formatos e se faz alguma diferença gostar mais de um ou de outro. Já curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos e segue a gente em todas as redes sociais como @MinutoIndie. Esse pensamento banda artista solo é algo que vai mudando com o tempo em como a indústria sabe aproveitar cada formato de acordo com o que vem rolando em termos de comunicação, de como o artista ou a banda pode chegar em determinados públicos. Por exemplo, o público de rap já está mais que acostumado com o artista solo mesmo. Apesar de ter vários grupos de rap super importantes ao longo dos anos, a figura do rapper solo, com a sua história e referências pessoais em seus trabalhos, é algo que está muito atrelado a como os fãs se conectam com essa ideia de trabalho, de acompanhar o artista em diferentes fases, no ritmo de uma vida mesmo. No rock, obviamente, muitos artistas solo alcançaram grande sucesso, mas é a mística das bandas que faz o estilo ser o que é. Então, quando a gente diz que hoje está meio equilibrado, porém um pouco mais puxado para os artistas solo, é muito relacionado com o aspecto de muitos desses artistas novos terem uma proposta mais eclética, mais flexível, de tentar diferentes sonoridades, o que é mais difícil numa banda. Como a gente disse, o modo como um formato acaba tendo mais destaque que outro varia ao longo do tempo e depende principalmente da indústria, que é quem faz a promoção das coisas, porque ninguém simplesmente tem uma preferência por banda ou artista solo sem motivo. A gente tem nossos favoritos em cada formato e o modo como os conhecemos é que nos faz inconscientemente ir atrás mais de um ou de outro. Quando a música começou a fazer parte realmente do showbiz, ter sua dinâmica comercial própria, a figura do artista solo era muito mais vendável do ponto de vista de quem financiava, e era ou em volta de algum músico virtuoso nos trabalhos instrumentais, ou em um cantor super carismático que sempre tinha que estar na capa do álbum. Isso começou a mudar nos anos 60, quando a ascensão das bandas de rock trouxe não só uma proposta diferente em termos de produto artístico, mas também tirou um pouco do peso de que tudo precisava ser perfeito no tempo e formato certinho de lançamento. Não foi à toa que as bandas conseguiram inovar em muitas coisas, como em propostas diferentes de álbuns e produção, como o álbum duplo ou as grandes turnês. Isso rolou porque, obviamente, 4 pessoas ou mais vivendo juntas, tendo experiências parecidas, trazem um senso artístico mais difícil de ser moldado por uma gravadora, por ser mais difícil de ser substituído. É doido que esse lance das bandas rolou de uma forma espontânea. Tipo, os Beatles, quando se reuniram, eles não pensaram algo como: bora fazer uma banda porque essa é a tendência, vários Elvis numa coisa só. Eles simplesmente se juntaram porque não tinham recursos para, individualmente, se encaixar no que rolava na época, na cultura em torno dos artistas solo. Recentemente saiu um estudo sobre os nomes que mais movimentaram ingressos e rendimento em turnês nos últimos 20 anos, e o top 10
2010 é muito parelho, com 6 artistas solo e 4 bandas. Então, na cabeça das pessoas, isso não faz tanta diferença. Agora, partindo da perspectiva dos artistas, qual a diferença entre estar numa banda e ser solo? Uma das primeiras coisas que vem à mente é a questão criativa, da liberdade, da experimentação, de como aliar pretensões sobre como sua música vai ser vista no mundo, com aquilo que, de certa forma, te define e identifica. Sobre isso, em uma entrevista, Harry Styles disse que desde os 16 anos ele sempre teve que se adequar a coletivizar as ideias, por estar num grupo como One Direction, que tinha que corresponder àquilo que a banda representava para os fãs. Quando ele se lançou solo, ele disse que o mais chamativo de tudo foi se perceber em situações que poderiam ser flexibilizadas de acordo com seu momento, mood, humor, etc. Pelo começo do vídeo, você pode ter pensado que o modelo de artista solo é mais refém das gravadoras e por isso é pior. Mas nem tudo são flores em estar numa banda, inclusive nessa relação de promoção do seu trabalho e tudo mais. Não à toa, desde sempre, mas principalmente na última década, bombaram projetos solo, feitos em casa, digamos assim, onde um artista fazia tudo e alcançava sucesso, viralizando das mais variadas formas. No caso das bandas, esse fenômeno já é um pouco mais difícil de acontecer, assim, de repente. Bandas que bombaram ultimamente por causa de um hit, tipo Måneskin e Jovem Dionísio, já tinham uma certa estrutura, um tamanho já estabelecido. Aí entramos num ponto-chave. Estrutura. Nós bem sabemos que hoje em dia, mesmo o artista solo, que é o cantor, não pode depender só da sua performance vocal em cima do palco. Essa lógica de espetacularização dos shows foi impulsionada pelas bandas, mas até por uma questão de concorrência, artistas solo tiveram que acompanhar essa amplitude de recursos em seus shows. Não à toa, durante um tempinho, a Dua Lipa era meio subestimada por uma galera porque as danças dela no palco eram básicas demais. Só que a implicação disso é algo que demanda um cuidado maior. Hoje em dia, há mais atenção voltada à saúde mental dos artistas, do isolamento na rotina e do esgotamento do ciclo estúdio-turnê. Podemos citar o caso mais recente de Justin Bieber. Mas nem sempre foi assim, e não é coincidência que os dois artistas solo mais populares que já existiram, Michael Jackson e Elvis Presley, foram consumidos por essa dinâmica cedo demais. Sobre esse dilema, Billie Eilish disse uma vez que ela odeia estar sozinha em vários contextos. Ela entende que isso traz uma certa autonomia, mas que também traz vários medos irracionais. Recentemente, o The Weeknd, ao dar início à sua turnê em Los Angeles, se viu sem voz e ficou arrasado com a situação, pedindo desculpas aos fãs, sem entender o porquê aquilo tinha acontecido. Essa sensação de pressão é obviamente melhor dissipada numa banda, onde quando um não está tão legal, dá pra ficar mais de boa enquanto os outros fazem a parada acontecer. Estar numa banda também tem seus desafios, e o maior deles é que esse vínculo de ter sua arte atrelada a outras pessoas diretamente é como um relacionamento, não só de trabalho, mas de convívio, de identidade. Não à toa, muitas foram as bandas e grupos que se separaram para dar lugar às carreiras solo dos seus integrantes. E mesmo quando rola a separação, tem todo um histórico, uma imagem atrelada que não some da noite para o dia. Um dos nomes mais reconhecidos por ter conseguido se firmar solo, sem grandes comparações com seu antigo grupo, é a Beyoncé, que desde os 9 anos fazia parte da Destiny Child. Porém, mesmo solo, ela teve um período de desafios pelo fato do seu pai gerenciar sua carreira, o que com o tempo trouxe conflitos indesejados. Da mesma forma que os fãs não têm grande preferência por um ou outro, os problemas e obstáculos não pendem só para um lado e se encontram nas brechas das relações de trabalho na indústria da música. Porém, muita gente tem achado que o formato das bandas está aos poucos sumindo pela praticidade de produção e logística que envolve lidar com o artista e seu equipamento comparado a uma banda e seus mais variados cuidados com instrumentos e particularidades de cada
cada um. Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar nos headliners dos grandes festivais, vamos encontrar entre os artistas solo uma igualdade entre nomes mais recentes, com menos de 10 anos de carreira, como a Billie Eilish, junto de outros já consagrados, como Paul McCartney. Porém, no caso das bandas, essa lógica é um pouco mais complicada, sendo grande parte das bandas headliners atrações com mais de 10 anos de carreira. Porém, antes não era assim. Se a gente pegar os anos 2000 mesmo, as bandas recentes que estavam no começo da carreira, como Arctic Monkeys e Arcade Fire, eram bandas que no seu segundo álbum já eram headliners, já movimentavam muita coisa em torno de si. Por que será que hoje as bandas demoram mais tempo para bombar de vez? O que tem rolado para os artistas solos chegarem mais fácil às pessoas? Brisando um pouco sobre isso, um exercício rápido de pensamento. Nas redes sociais, faz mais sentido acompanhar um artista solo ou uma banda? Tipo, o artista solo tem o seu perfil tanto para o trabalho como para a vida pessoal, sendo uma parada inseparável mesmo. Logo, o conteúdo e a imagem que ele gera cria proximidade além da música com quem o acompanha, ou com quem não o conhece e vai atrás. Já no caso da banda, as redes sociais são mais uma plataforma de comunicação mesmo, de anúncios. Claro que muita banda entra em várias dinâmicas e tenta criar com base nesse espaço de contato, mas ainda assim é algo mais focado na música, no trabalho a ser divulgado. Então, inconscientemente, a gente tende a enxergar as bandas como um modelo mais corporativo. Você pode pensar que isso não faz diferença, mas isso está ligado à lógica dos algoritmos, de favorecer conteúdos mais humanizados e pessoais com um apelo comercial. Isso faz com que o fluxo de informação sobre um artista solo circule bem mais fácil do que sobre uma banda. Nossa relação com a música, obviamente, vai muito além dessa divisão e a gente só quis mostrar um pouco de como cada coisa tem suas implicações. Obviamente, as bandas não vão sumir, porque nem todos os artistas no mundo têm a espontaneidade de conseguir lidar sozinho, de botar somente a sua cara na frente de um projeto. Sempre vai ter espaço para a troca e a identificação de estar em uma banda, seja através de um cantor ou produtor, banda ou coletivo, a música sempre vai ser feita de pessoas para pessoas, e essa identificação vai além de qualquer dinâmica de produção. Pra gente continuar seguindo com o projeto, você pode apoiar e ajudar o Minuto Indie com a sua própria contribuição. A chave Pix do canal é minutoindie@gmail.com, mas só se você puder e quiser. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.